Em abril de 2003, o exército dos Estados Unidos fez uma descoberta chocante enquanto revirava o que sobrou da sede olímpica do Iraque, lá no leste de Bagdá. A coalizão liderada pelos americanos tinha acabado de invadir o país com a desculpa de procurar armas de destruição em massa, que depois se provou ser uma baita invenção. Eles estavam atrás do ditador deposto Saddam Hussein e de seus aliados, tentando justificar o que muita gente no mundo via como uma invasão sem sentido. Para isso, a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos criou um baralho de 52 cartas que ficou famoso. Cada carta representava um figurão do círculo íntimo de Saddam. Saddam era o chefão do baralho, o as de espadas. Seu filho mais novo e suposto herdeiro político, Qusay, era o as de ouros. E o terceiro lugar era do filho mais velho de Saddam, o polêmico e sádico Uday Hussein, o as de copas. O Uday era um verdadeiro monstro, um sádico sexual, viciado em drogas e completamente insano. Mas além disso, ele era o responsável pelo esporte no Iraque, principalmente pelo futebol. E olha, ele não brincava em serviço, gerenciava tudo na base da tortura, roubo, extorsão e assassinato. Quando os americanos chegaram na sede olímpica procurando pelo as de copas, deram de cara com uma cena de filme de terror. Uma câmara de tortura medieval cheia de instrumentos de horror, tipo uma roda de estiramento, um sarcófago de ferro, aqueles de filmes de época, e até uma engenhoca feita com estruturas de cama usadas para eletrocutar quem tivesse o azar de cair lá. As marcas do Uday estavam em todo canto, mas ele já tinha vazado dali. Desde novo, o Uday sabia que estava sendo preparado para assumir o poder. Ele era esperto, mas não era nenhum gênio dos estudos. Tirava boas notas só por ser filho de quem era. Com 21 anos, já ocupava 2 cargos importantes. Era chefe da Associação de Futebol do Iraque e do Comitê Olímpico Iraquiano. Um ano antes disso, ele tinha criado seu próprio clube de futebol. O cara usava sua posição para transformar o Al-Rashid no clube mais top do Iraque. Mas, claro, do jeito dele, ele obrigava os melhores jogadores do país, tipo Ahmed Hadi e Habib Jafar, a jogarem pelo clube. Quem não queria era espancado. E, se isso não funcionasse, ele simplesmente sequestrava os caras e os levava para o estádio. Se o time jogasse mal, Uday mandava bater nos jogadores, e a coisa só piorava com o tempo. Até os jornalistas que criticavam o clube sofriam nas mãos dele. Eram presos e mandados para a prisão de Al-Radwania. Quando o Iraque conseguiu se classificar para sua única Copa do Mundo, no México em 1986, Uday meteu o bedelho em tudo. Escolheu os adversários dos amistosos, trocou o uniforme de última hora para dourado e ainda ameaçou os jogadores com punições se não ganhassem. E adivinha, o Iraque perdeu os 3 jogos. Entre as punições populares do Uday, estava aspar a cabeça dos jogadores. Eu adorava o Kevin Keegan, ele era meu ídolo, e eu tinha um permanente igual ao dele, disse Ahmed Rahim Ahmad, que jogou na seleção de 1986. O Uday raspou o cabelo de todo mundo. O Uday era para ser o sucessor do Saddam, mas começou a perder o controle total, principalmente no jeito que tratava as mulheres. Ele sequestrava, abusava e até matava. A gota d'água para o pai dele foi em 1988, quando, bêbado, Uday matou o valet pessoal do Saddam numa festa para homenagear a esposa do ex-presidente egípcio Hosni Mubarak. Saddam mandou prender o filho e exilou ele na Suíça. Pouco tempo depois, acabou com Al-Rashid, já que o time tinha virado um símbolo de ódio ligado ao Uday e ao regime. Mesmo assim, em 1990, com a Primeira Guerra do Golfo e as sanções internacionais isolando o Iraque, Uday se aproveitou. Ele enriqueceu com contrabando e começou a extorquir jogadores. Habib Jafar, que já tinha sido espancado e jogado em tanques de esgoto por maus resultados, agora tinha que entregar 40% do salário para o Uday quando assinou com um clube do Catar. Esse era o nível do cara. Em 1993, de um jeito quase inacreditável, o Iraque conseguiu chegar na última fase de classificação para a Copa do Mundo de 1994, a primeira que ia rolar nos Estados Unidos. A rodada final foi no Catar, com 6 times brigando por 2 vagas num sistema onde todo mundo jogava contra todo mundo. Só que tinha um detalhe: 3 desses times eram o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte, todos países com sanções internacionais e que enxergavam os Estados Unidos como inimigo número 1. Só a ideia de ver o Uday Hussein passeando pelos Estados Unidos já deixava os organizadores da Copa em pânico.
Para controlar a situação, o Departamento de Estado dos Estados Unidos mandou um observador para o torneio e a FIFA chamou um grupo de árbitros top da Europa para apitar os jogos. No fim das contas, nenhuma dessas 3 seleções conseguiu se classificar, mas a Federação Iraquiana de Futebol não aceitou o resultado de boa. Eles botaram a culpa na inteligência dos Estados Unidos e na FIFA, dizendo que tudo foi uma conspiração para barrar o Iraque. Sepp Blatter, que era o presidente da FIFA na época, negou as acusações e ainda disse depois que tinha uma carta assinada pelo presidente americano Bill Clinton garantindo que qualquer time que se classificasse ia poder participar. Mas o Uday não jogou a culpa nos Estados Unidos. Ele jogou nos jogadores. Alguns foram presos, outros torturados. E como se não bastasse, a punição foi treinar com uma bola de concreto. Coisa de doido. No ano seguinte, o Uday criou a FEDAI em Saddam, uma organização paramilitar bizarra que tinha como missão esmagar qualquer oposição interna contra o regime do pai dele. Os caras usavam preto da cabeça aos pés para botar medo e ainda tinham os capacetes inspirados no Darth Vader. Sim, o Uday era fã do filme. Um desses capacetes está até hoje em exposição no Museu Imperial da Guerra. Mas, em 1996, o Uday tomou um golpe pesado. Depois de uma tentativa de assassinato em Bagdá, ele ficou sem conseguir andar, segundo alguns relatos, até impotente. Mesmo assim, com o tempo, ele conseguiu se recuperar o suficiente para continuar mandando torturar atletas pelos próximos 6 anos. Em 1997, até a FIFA resolveu investigar. Mandou 2 representantes para o Iraque para ver se era verdade a história de que jogadores tinham sido torturados depois de perderem um jogo contra o Cazaquistão nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1998, na França. Mas a FIFA disse que não encontrou provas. Essa declaração virou piada. Sério que eles achavam que algum jogador no Iraque ia ter coragem ou condições de denunciar o Uday, disse um membro do Congresso Nacional Iraquiano, que mais tarde apoiou com tudo a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. É tipo ir nas ruas de Chicago nos anos 30 e perguntar para os lojistas se eles gostavam do Al Capone. O Comitê Olímpico Internacional também não fez nada, dizendo que só recebeu denúncias de tortura 3 meses antes da invasão de março de 2003. Mas as câmaras de tortura descobertas na sede olímpica do Iraque contavam outra história. A história do Uday teve um fim no dia 22 de julho de 2003. Ele e o irmão, Qusay, estavam escondidos na mansão de um empresário aliado do pai deles, na cidade de Mossul. Só que, de olho na recompensa de $30 milhões que o exército dos Estados Unidos estava oferecendo, o anfitrião resolveu trair os dois. As forças especiais dos Estados Unidos invadiram o lugar com helicópteros e mísseis, deixando tudo em ruínas. Resultado: os irmãos morreram, e o reinado de terror do Uday Hussein acabou ali. E conta pra gente nos comentários o que você achou dessa história. Qual parte te impactou mais? Adoramos ouvir a opinião de vocês e bater um papo sobre esses temas tão interessantes. E se conhece alguém que também vai curtir esse vídeo, compartilha com os amigos, nos grupos do WhatsApp, onde você quiser. Quanto mais pessoas descobrirem, mais a nossa comunidade cresce e mais conteúdo bacana conseguimos trazer. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!